Oi, aí, pessoal, passando para deixar as dicas astrológicas da semana para vocês. Essa vai ser uma semana de bastante impulsionamento, mas também com algumas dificuldades. Acompanhem aqui. A gente está na alunação de Leão, com a Lua entrando na fase crescente. Isso traz muita vontade de agir. Leão é um signo do elemento fogo, né? Então traz para a gente esse impulso, vontade, os quereres começam a ficar mais aparentes. Isso é muito bom porque a gente percebe que algo nos movimenta. Algo cria assim essa sensação de inquietação, né, de agitação, e a gente se move para alguma coisa que é importante para nós nesse momento. Então, na força do leão, o que a gente tem? É uma ação com foco e inteligência. É uma ação que espera o momento certo para acontecer, mas quando tá o momento, vai lá e faz, sem perder tempo e sabendo o que precisa ser feito, né? O ponto de partida da alunação, a gente teve também uma quadratura com o planeta Urano, então ele vai participar de todo esse ciclo. Urano, Sol e Lua juntos vão trabalhar numa conquista maior de independência. Pode parecer óbvio, né? Falar que independência é sair da dependência, mas isso não é tão simples assim. Às vezes a gente tem uma situação de vida que depende de outra pessoa, depende de uma avaliação, de uma aprovação, depende de uma autoridade definir alguma coisa sobre nós. Então, esse tipo de situação em que a gente depende de algo tende a se resolver. Ou a gente se dá conta de que tem alguma ação que, se tomada agora, no momento certo, ela pode nos ajudar, então, a recuperar essa independência. E recuperar é uma palavra muito boa aqui, porque o céu tem muitos planetas que estão retrógrados. Então, a gente tem Plutão retrógrado em Capricórnio, Netuno e Saturno em Peixes também estão retrógrados. A gente tem a Vênus retrógrada em Leão e essa semana entra o Mercúrio retrógrado em Virgem. Ou seja, tem um céu todo andando para trás. Isso é sinal de quê? De que a ação não é tanto assim para frente. A ação é para trás, é para recuperar alguma coisa. Então, olha que legal essa brincadeira de palavras aqui que eu estou fazendo com vocês, mas é o que a gente já vai acompanhando o movimento do céu, né? Vocês vão ouvir muita gente falando: nossa, o céu está todo retrógrado, isso vai trazer problemas. Vai trazer problemas se você nadar contra a maré. Se você pensar em ações para novidades, para coisas para o futuro, para frente, não é dessa natureza a ação que os planetas estão favorecendo. É no sentido de voltar, de retroceder, de recuperar. Entendem? Então, vamos acompanhar a maré aí dos retrógrados. Então, falando nisso, atenção com o Mercúrio, que vai ficar retrógrado essa semana, justamente quando o Sol ingressa no signo de Virgem, que é o signo que Mercúrio rege. Então, traduzindo aqui do astrologuês, é o tempo de vivenciar mesmo essas recapitulações, revisões, recuperações, relembrar as coisas. É para isso esse tempo, tá bom? Então, nada de ficar brigando aí com o Mercúrio retrógrado e querer botar a culpa nele, hein? Tá bom? O Mercúrio retrógrado tem sua função e é nos ajudar, então, nessa recapitulação necessária de eventos, informações, documentos, contas que precisam se fechar, pendências financeiras, tudo isso é o momento de ser revisado agora, tá? Então vamos para as previsões. No dia 21, a Lua está no signo de Libra. Um bom dia para a gente encontrar pessoas, conversar, trocar ideias e principalmente em Libra, acolher a fala do outro. O que é uma dificuldadezinha aí quando o Sol ainda está em Leão, né? E o Mercúrio está em Virgem. A gente pode tender a responder, a criticar, a devolver. Segura o rojão aí, porque com a Lua em Libra, o importante é a conexão. Não perca a conexão, tá? Nos dias 22 e 23, aí a Lua entra no signo de Escorpião e vai fazer a primeira quadratura dessa alunação, ou seja, primeiro momento de crise,
porque aí a gente entra numa oposição com Urano, enfim, a gente ativa todas as tensões que já estão dadas no mapa da alunação. Então, aguardem situações que sejam mais tensas nesses 2 dias, 22 e 23, né? Aguardem sabendo que a tensão está aí. É para entrar na tensão, enfiar o pé na jaca? Claro que não. Estou aqui dando as dicas para vocês justamente se ligarem e lembrarem, ó, a verbena avisou, tá bom? No dia 23, então, o Mercúrio fica retrógrado, né? E o Sol entra em Virgem também. Então, lembrem, as ações não são para frente, elas são para recapitular. É um tempo mesmo de revisão, nada de ficar nadando contra a maré, tá bom? Nos dias 24 e 25, aí a Lua vai estar no signo de Sagitário. Aqui a gente reencontra uma certa harmonia, né? Sai um pouco desse aspecto tenso. Atenção, então, aos temas que envolvam a justiça, quando a Lua estiver no signo de Sagitário. Mas a gente tem uma conexão legal aí entre Lua e Vênus, e isso pode trazer para a gente oportunidades de revisões na parte amorosa. A Vênus está em retrogradação, já tem um pouco mais de tempo, e já deve ter tocado em algumas questões aí entre casais, né? Então a gente pode estar se encaminhando para justamente um momento de resolução, de recapitulação de informações importantes para o momento do casal hoje, tá? Então, observem o que já está se passando na vida amorosa e se existe essa chance de tornar esse encontro hoje interessante para o que os dois desejam daqui em diante. Então, nesses 2 dias, 24 e 25, é muito bom tá nessa conexão com o outro, pensando no acerto entre o casal, tá? Nos dias 26 e 27, aí já é o final de semana, a Lua vai estar no signo de Capricórnio e a gente ativa um grande trígono com os signos de terra. Então, fazendo um aspecto com o Sol que está em Virgem e Júpiter que está em Touro. Isso traz o quê? Uma sinergia muito interessante e produtiva. Isso faz com que a gente tenha boas ideias, que a gente seja prático, objetivo, direto e trabalhe melhor naquela intenção do leão, começou lá no início da alunação, na direção de maior independência, da gente conseguir mais autossuficiência, né, mais autonomia, para a gente ir trabalhando esses pontos. Então, o fim de semana pode ser interessante para conversar com alguém e chegar numa conclusão com relação a algum projeto, ou perceber que você está diante de alguma oportunidade muito boa para o seu crescimento, inclusive crescimento financeiro. Então, preste atenção nisso. Provavelmente não é para ações imediatas, né? É uma coisa assim muito de curto prazo. Mas podem ser oportunidades legais de crescimento, inclusive financeiro, a longo prazo. Então, atenção aí no final de semana, tá? Vou dar um spoiler aqui já da semana que vem, mas só para vocês saberem, a partir da segunda-feira, que é o encontro de Lua e Plutão, a gente pode começar a ter essas revelações aí do Mercúrio retrógrado sobre um período muito interessante da retrogradação do ano anterior, que também aconteceu nessa mesma faixa de Virgem e que foi na época das eleições. Esse Mercúrio retrógrado promete trazer algum tipo de revelação sobre o que aconteceu de verdade nas eleições do ano passado. Vamos acompanhar. Então, essas são as dicas. Me escrevam se alguém tiver alguma dúvida. Estou por aqui. Beijo!